por que eu preciso de salvação? E é isso que eu tenho perguntado para os irmãos. O porquê que eu preciso de salvação? Ok? Por que eu preciso de salvação? Será que as minhas obras são tão más e se eu nascer e viver a minha vida inteira e não tiver nenhum pecado, mesmo assim eu sou condenado? Se uma criança nascer, você trancar ele dentro de um quarto, ele não aprender a fazer nada, ele tiver uma mente sadia e tal, mas se ele não conhecer Jesus, então você não pode garantir para ele a salvação. Mas ele não tem obras más e tal, mas você não pode garantir a salvação, porque a garantia da salvação é só por intermédio de Cristo, não tem outro, ok? Mas e por que eu preciso ser salvo? Eu quero mostrar para vocês isso daqui. Eu só mostrei alguns versículos para você, para nós embasar aqui nesse slide que eu fiz para vocês entenderem. E agora eu quero mostrar, vou colocar minha lousinha aqui, é uma lousinha digital, e vou fazer uns rabiscos nela. Ah lá. Já estamos lá. Deixa eu só ver aqui, minha lousinha. Pronto, funcionando. Funcionando a lousinha e eu quero... Agora você vai entender perfeitamente sobre salvação. 5 minutos, no máximo 10 minutos aí, mas eu acredito que em 5 minutos eu vou te explicar de uma forma muito fácil sobre salvação. Ok? Você vai conseguir compreender. Às vezes tem pessoas que falam, ah, mas isso não é um assunto que para mim é muito relevante, não sei se eu preciso disso. Pois é, mas tem pessoas doentes, pessoas enfermas, pessoas abandonando tudo na vida porque se acha condenado, condenada. Então é muito necessário esse tipo de conteúdo aqui. Olha só, agora não tem como tu não entender. Eu quero fazer de uma forma que você entenda e entenda muito bem. Ó, vê se você consegue observar esse cara aí. Se você consegue enxergar aí, esse cara é o Adão. É o primeiro Adão, ok? É o homem chamado Adão. Então eu estou falando para você sobre salvação, certo? Esse cara aí, ele desobedeceu. Agora eu quero te mostrar uma outra pessoa. Esse daqui. Esse daqui, deixa eu mudar aqui. Esse daqui, ele é o último Adão. Deixa eu colocar ele bem aqui. Ele é o último Adão. Tem pessoas que chamam de segundo Adão. Se você chamar de segundo Adão, parece que existe a oportunidade de ter o terceiro, o quarto, o quinto Adão. Então esse daqui é o segundo Adão. Então a única diferença para você saber se você é salvo ou não é, se você tem chance da salvação, se você tem direito à salvação, é você entender isso daqui que eu estou te mostrando. Se você aí tem dúvida a respeito da sua salvação, se você é uma pessoa salva ou se você não é, ou se por um pecado que você cometeu, você pode perder a salvação, deixar de ser salvo, eu quero que você assista isso daqui para você ter a consciência sobre o processo da salvação. Olha só. O Adão, cadê o outro desenho aqui? Deixa eu pegar. O Adão, ele desobedeceu. Então ele fez uma associação com esse cara aqui, ó. Tá vendo aí? Com esse cara aqui. Que você entende que é o diabo, o Lúcifer. E com ele veio uma outra pessoa. O Lúcifer, ele se associou com esse daqui, ó. Ó. A morte. Então, esses dois aqui, eles andam junto, né? Na verdade, são três. O diabo, o pecado e a morte. Então, isso daqui, esse lado esquerdo que você está vendo do vídeo aí, é o que constitui a perca da salvação, ou nem perca da salvação, perdoa, porque eu falei errado. Constitui ali a morte, morte eterna. É quando você está, ó, é isso daqui, ó, literalmente isso daqui, ó. Entenda que isso daqui é pessoas.
Isso daqui é multidões, ok? Esse desenho que eu fiz aqui, ó. Multidões, tá vendo? Isso daqui, ó. Essas pessoas estando atrás, lá atrás do Adão, é simples de você entender. Todas elas estão condenadas. Todas elas. Porque no corpo do Adão está a essência do diabo, a essência do pecado que traz a morte. Então isso é você não ter salvação. É você estar no primeiro Adão. Olha só, deixa eu pegar a caneta aqui para você entender. Cadê minha reguinha aqui? Ó, então quando você está aqui, ó, nesse cara aqui, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Quando você está aqui, ó, no Adão, eita, setinha difícil de fazer. Aí. Quando você está nesse Adão, você não tem a vida eterna. Simplesmente isso. Se você está nele, você não tem a vida eterna. Ok? E como que eu faço para estar no primeiro Adão? O que eu faço? Estar sem ter Cristo na minha vida. Se eu não tenho Cristo na minha vida, eu estou no corpo do Adão. Então eu não nasci de novo. Eu não aceitei Cristo, eu não renovei o meu espírito com o Espírito de Deus. Então eu estou no Adão. Isso é condenação. Então você já nasceu condenado. Você já nasceu no corpo do Adão. Biologicamente, todos nós somos filhos de Adão. Adão, Eva, e veio Caim, Abel e Sete, e depois veio toda a descendência que surgiu de Adão. Então todos que vieram dele já vieram contaminados com a essência do pecado, que é um nível de consciência, a mente, o pecado dentro de si. Tudo isso, ok? Te faz você ser um pecador. Não é porque você está na igreja A ou a igreja B. É simples assim. Se você está no Adão, e para estar no Adão, é só você não estar em Cristo. E como que eu faço para estar em Cristo? É aí que mora a grande chave, tá bom? Vamos lá. Olha só. Então, você entendeu. Essa galera aqui, ó, esse povo que está aqui não tem salvação. Então, eu vou pôr aqui em cima, ó, sem salvação. Por quê? Porque estão no velho homem, ok? Agora, Jesus Cristo, ele traz também algo consigo, junto consigo, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, embora pensa se é difícil achar uma figura que simboliza Deus, né? Então, eu achei esse carinha aqui, coloquei o nome de Deus nele ali, né? Para simbolizar para você Deus. Agora, cadê a pombinha? Jesus Cristo, ele trabalha também com esses daqui, ó. Vou pôr aqui em cima. Espírito Santo e Deus. Através disso daqui, depois do processo da salvação, você adquire... Cadê o reino? Aqui está o reino. Você adquire o reino. Entende? Então, a questão aqui é uma só. Me perdoe por eu estar olhando para lá, se a câmera está aqui, mas é como eu consigo fazer, o melhor que eu consigo fazer para você entender. Então, olha só. Esse daqui, ó, Jesus Cristo, ele traz o Espírito Santo, ele traz Deus, ok? E, consequentemente, ele traz reino para você. Satanás, ele traz para você a morte. Ele traz primeiro o pecado, ok? O pecado. E depois o pecado gera a morte. Então, eles andam sempre assim. Eles andam sempre, um processo. Então, o Satanás, ele manda demônios, ele manda energia negativa, ele manda pensamentos, tentações. São ataques espirituais na vida de uma pessoa. E essa pessoa se deixa levar por isso e começa a cometer pecado. E ela já está no corpo do Adão. Consequentemente, ela vai estar morta, não tem vida. Quando uma pessoa ela tem vida em Cristo, eu quero mostrar para você agora, quando a pessoa ela consegue ter. Primeiro, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo convence. Então, o primeiro trabalho da salvação é do Espírito Santo.
Ele convence você que você é um pecador, que é isso que eu estou fazendo, tentando te informar. Ele te convence que você é um pecador, mesmo sem você ter feito nada de errado. Você é um pecador só de você ser descendente de Adão. E pela química de Satanás está em Adão, e você vem da genealogia dele, como todos nós. Então você já vem contaminado, a mente, o coração, tudo seu vem contaminado. Ok. Então, o primeiro passo é o Espírito Santo te convence. Olha, você é um pecador. Jesus é a justiça e vai ter um juízo. Então, o Espírito Santo é o primeiro aqui a te convencer dessas 3 etapas. Depois que você é convencido disso, você entende isso, você começa a pensar, a raciocinar, como nós estamos fazendo aqui nessa live, aí o segundo passo é você vir aqui para Jesus. Deixa eu colocar esse segundo aqui. O segundo passo é Jesus. Você aceita Ele como seu Senhor. Entende? Você aceita Ele como seu Senhor, confessa que Ele é o seu Senhor. E depois disso, com certeza, Ele vai te ligar ao terceiro passo. Ele vai te levar a Deus, porque Jesus é o caminho. Então o Espírito Santo, ele te convence, não é Jesus que te convence. Jesus nunca vai trabalhar em te convencer. Jesus não vai vir te convencer que você precisa de ser salvo, jamais. Quem te convence é o Espírito Santo. Esse trabalho que nós estamos fazendo, nós acreditamos que estamos sendo direcionados pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos motiva, nos dá energia para que nós possamos fazer isso, falar para você, compartilhar. E aí você começa a entender sobre o Espírito Santo, sobre o que Deus tem para você, sobre o que é reino, sobre o que é galardão, que Deus tem coisas magníficas para você, que Deus tem uma vida plena para você, que Deus tem coisas fantásticas nessa terra e depois no reino de Deus. Então ele começa a fazer você entender os mistérios de Deus no Espírito seu, o Espírito Santo. Segundo passo, você confessa Jesus como seu Senhor e você batiza. Depois de confessar Jesus como seu Senhor, automaticamente ele vai te levar ao terceiro passo, que é a Deus. Ele vai te ligar novamente a Deus, como Adão era ligado no princípio, antes dele pecar. Assim, depois disso, o processo é te levar para o reino. O que é o reino? O reino é uma forma de governo de Deus, que você vai reinar no nome de Jesus. Então você começa a reinar com ele. E quando você entra nesse reino de Deus, aí tem algo chamado galardão, que é você ter uma abundância dentro do reino. Nem todos serão iguais. O que é o galardão? Nós vamos falar em outra live, mas o galardão é a recompensa. Quanto tempo nós já estamos aqui? Nossa, 48 minutos. A hora que passa muito rápido, não? Mas no reino de Deus, o galardão, eu tenho o meu galardão e vou dar àqueles, Jesus falando, eu vou pegar o versículo aqui em Apocalipse, alguns versículos para você entender. Eu vou dar conforme as suas obras, conforme merece, mas é muito diferente daqueles que são salvos. Para você ser salvo, você não precisa de nada, mas para você reinar, você precisa do batismo e também precisa de ter boas obras. O cristão que é batizado, que é um salvo, mas não tem obras, além de ele não ter galardão, ele vai ter que acertar as contas com Deus em algo que chama na Bíblia, em Coríntios, Apocalipse, tribunal de Cristo, onde Jesus vai julgar as nossas causas, as nossas obras, aquilo que nós fizemos, o que nós falamos, se nós prejudicamos, denegrimos alguém, se nós falamos e erradamente, sem propósito, isso tudo vai ser cobrado por Deus. Entende? Então, até agora, para me continuar aqui, eu queria que vocês colocassem para mim, se vocês entenderam. O seguinte, eu quero que vocês... Deixa eu colocar aqui embaixo. Deixa eu ver. Sendo salvos. Acho que vai ficar bem atrás de mim ali, né? Mas o que acontece, gente? Para a gente compreender... Eu sou salvo não quando eu estou na igreja. Eu sou salvo quando eu estou em Cristo. Quando eu estou sem Cristo, eu estou no Adão. Ok? Isso sem nunca ter confessado Jesus. E isso sem ter batizado. A partir do momento que eu confessei Jesus de todo o meu coração e eu confessei Ele, gente, não tem como você deixar de ser filho de Deus depois. Esquece inferno. Esquece isso. Ok? Esquece.
arrepende dos seus pecados, confessa pelo nome de Jesus e você vai viver em evidência de vida nova, de uma vida plena. Agora, se você deixar essa conversa de Satanás no seu ouvido, que não tem mais salvação, que não tem jeito, ele vai conseguir que isso esteja repreendido no nome de Jesus, mas ele pode conseguir te levar à perdição, a níveis deploráveis de vida, ok?